Salve! Gente, hoje eu tô fazendo esses vídeos mais para saber se eu falo coisas coerentes. Sempre essa a intenção. Eu quero falar hoje sobre como produzir verdades. Como justificar, né, as ideias, os fatos, as noções, os métodos de criação de verdade e onde que essa verdade se manifesta. E qual verdade que eu estou falando? Estou falando de método de pesquisa, né? Quando a gente busca verdades, a gente vai falar de método de pesquisa, de justificação. E lógico que pode se justificar ao mundo, o sentimento, as coisas através da ficção, a princípio, ou da rememorização, depois a indução, os testes e todos os tipos de procedimento analítico ou avaliativo e de construção de conhecimento dos conceitos e de verdades, né? Sobre isso que eu quero falar. E custa conseguir entender as diferenças entre historicismo, marxismo, materialismo histórico e o criticismo, que é até onde eu vou chegar. Não vou envolver assim, porque não fica tão claro o método e a metodologia, né? A diferença. A metodologia é algo mais focado, local, e o método é algo mais abrangente de como o pensamento, o universo das ideias, dos conceitos, como que eles se formam, né? Então, desde Aristóteles, depois Platão, Hegel, e todos os outros filósofos que vão tratar dessa modulação das verdades, dos conceitos e das ideias. E diferenciar emoção de sentimento e colocar essa situação do conceito surgiu com o verbo, né? Por isso que eu vou dar continuidade nesse assunto, dando o exemplo do livro do Igton, que é do otimismo sem esperança, ou esperança sem otimismo, que ele vai falar basicamente de 3 conceitos, 3 ideias, da fé, da esperança e do otimismo. E a modulação dessas ideias ao longo da história, né? E como que uma manifestação, algo que se percebe nas pessoas, no mundo, na realidade, vai se transformando a ponto de se transformar, vai se transformando a ponto de se transformar, vai criando uma forma mutante mesmo, da fé que se tornou esperança, da esperança que virou um otimismo. Mas o otimismo é o teu pensamento positivo? É crer, assim, que algo vai dar tudo bom? Não. Se a gente pensar em otimizar, otimizar aplicado a uma noção de sociedade, de Estado e de interações sociais, e já que a gente está falando de marxismo, a gente vai pensar logo em comunismo e liberalismo, né? Dentro dessas tentativas filosóficas de explicar a sociedade, a vida e as relações interpessoais, né? Local, global, enfim. E essas duas posturas frente ao mundo. A ideia teorizante que universaliza, que busca pontos comuns, características gerais em relação às ideias, aos conceitos, aos fatos. E a noção crítica, que vai observar a materialidade dos fatos e ter essa noção que o tempo não é linear, que a manifestação dos conceitos, a manifestação mesmo da fé, dos sentidos e das emoções, não estão num movimento temporal linear. E é possível parar para pensar nisso, que a história não caminha na mesma frequência igual no mundo inteiro.
Não é porque as culturas são diferentes. E onde daí que Marx entra nisso? Quando você vai pensar na produção cultural, na produção que o homem é capaz, que a sociedade é capaz de desenvolver suas técnicas, sua forma de ser e de estar ali ocupando aquele espaço, né? Que vai envolver também os recursos que ele dispõe, as crenças que tá circulando ali no meio que ele tem acesso e a motivação, né? Então ele acreditava que o natural era a caminhar para esse socialismo, para esse comunismo através dos recursos e do meio de produção e conforme os trabalhadores, as pessoas fossem adquirindo as técnicas e os meios, as habilidades para transformar a sua própria história. Enfim, aí como os criticistas já têm essa noção que tipo, já evoluiu bastante tempo, perceberam todas as coisas que aconteceram, inclusive a barbárie que foi o socialismo, perceberam também que não era algo assim que traria algo bom para todo mundo, né? Aí parou para pensar o quê? Que para a evolução, para o desenvolvimento, existe um mal necessário. E por isso que se justifica as desigualdades. Quanto mais se desenvolve, mais pobreza, mais desigualdade também se destaca, né? Porque fica muito distante, assim, para você parar para pensar hoje que o tanto de dinheiro, por exemplo, que Elon Musk tem e pessoas que não têm um lugar para dormir é uma coisa muito díspare, muito distante. Parece que a gente está vivendo em mundos diferentes, em épocas diferentes. E não é só a questão da liberdade, de se autorregular. E aí, nesse ponto que eu quero chegar, dessa questão do público e do privado, e da questão do acesso à propriedade e qual o papel do Estado frente a isso em relação ao direito público, ao direito privado, à distribuição de renda e de propriedade e a forma de todas as pessoas terem acesso a recursos, habilidades e técnicas e para se desenvolver e para produzir. Esse é o ponto também. Outra situação: mercados internacionais, mercados locais, direitos humanos e direitos fundamentais. Qual o papel do Estado frente a isso e qual o papel das empresas, que agora eu já pulei essa parte da esperança, transformar a esperança no otimismo, que o otimismo pode verbalizar, que a esperança é esperar, mas o esperar fica muito vago. Esperançar, não existe um esperançar. Então a esperança é tal como a liberdade, como o amor, e ela pode se manifestar de múltiplas formas também, igual a fé. Então, a próxima evolução da esperança por um mundo real, prático e dentro de um contexto de sociedade público e privado, a gente pensa no otimismo, mas não um otimismo transcendente, algo que se sente, algo que é emocional. Um otimismo prático, de gestão mesmo, de avaliar o processo, otimizar, buscar eficiência, né? Pensar na quantidade de recursos, mapear o que tem de produção, o que tem de recurso natural, quanto custa isso, mas isso fica muito difícil num mercado fragmentado e globalizado, porque você não sabe quem é o detentor do recurso, quem que está produzindo e quem está distribuindo e qual é a logística de tudo isso para se pensar, né? Então, acho que a questão central nesse momento é a responsabilização. Então, dentro dessa cadeia de produção, de consumo,
e de recursos e de distribuição, que envolve uma série de situações, né? A mão de obra, os recursos naturais. Os contratos, a logística de distribuição, com quem que vai negociar. Então, como que fica essa situação dentro de um contexto político e de direito e de Estado, que é sobre isso que eu quero falar, já que a gente está falando de socialismo, de liberalismo e um comunismo inexistente que ainda não conseguiu se concretizar, como que ele seria operado, como a gente chegaria nesse comunismo tão temido aí, que falar comunista como é que fala, que meu avô falava, o comunista comia criança, né? Mas, tipo, é bem impossível, basicamente, a gente chegar no comunismo, porque os direitos de terceira geração não são respeitados. Então, a gente não conseguiu alcançar a maioria dos direitos de primeira geração. Então, o bem comum, comum, que é de onde se retira os recursos naturais, não está sendo otimizado, porque as duas partes, tanto os empresários, as empresas, quem está na ponta da produção, quanto o Estado que está no papel de regular e diminuir essa desigualdade, não estão otimizando os seus processos e não estão assumindo a responsabilidade de cada um. Então, por isso que nunca será possível, se não for pensado de outra forma, alcançar um bem comum, que é o dito comunismo, que o bem comum é aquilo que é o ponto comum entre sociedade, Estado, cultura, natureza e, lógico, as empresas. Então, as empresas também estão falhando no processo, não estão otimizando. E se existe essa desigualdade, não é o Estado que tem que regular tudo isso, o Estado vai regulamentar, tentar diminuir as desigualdades, mas não ser responsável pela irresponsabilidade das empresas e vamos falar que as empresas existem no mundo de fantasia, por isso que existe no mundo de fantasia, essas negociações, mais materialmente, a materialidade desses recursos dessas negociações envolvem o plano real de cada localidade, de cada força de trabalho, de cada estrutura que existe dentro de cada contexto, de cada país. Então, o que se deve pensar atualmente é em pensar em moedas para comércios globais e moedas para comércios locais, economia interna e economia externas, e qual a responsabilidade do Estado e das empresas e da indústria, de tudo que consome recurso e tira e lucra, né? Se a gente pensar em otimização também, a gente pensa no lucro. Quem será responsável diante desse mercado fragmentado, dentro dessa cadeia de negócios? Qual o papel de cada um dentro disso, né? Para gerar recursos, para estar sustentável e para gerar verdades que sejam úteis, né, gente? Que tem essa questão também de verdades úteis, conceitos úteis, ações práticas e úteis. Sou utilitarista? Talvez.